Olá pessoal, bom dia! Vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa com a correção da atividade do gênero textual conto, de João Guimarães Rosa, A Menina do Laço Verde, ok? Então o gênero textual conto, ele é uma narrativa curta, ou seja, referente a uma novela e um romance, o conto é um gênero textual curto, porque o romance e a novela são um pouco mais extensos e possuem mais histórias, mais personagens, não é um único enredo. Já o conto é curto, possui um único enredo e tem poucos personagens. Então essa é uma das principais características do gênero textual conto. Além de fazer parte da narrativa, que é um texto que narra uma história, possui narrador em primeira pessoa, que pode ser o narrador personagem que participa da história, ou um narrador onisciente em terceira pessoa. Ele não participa da história, porém sabe de todos os acontecimentos, ok? Então esses são alguns elementos que caracterizam o gênero conto. Outra característica bastante comum do gênero conto é início, meio e fim. Então no início, o autor começa a narrar os fatos da história. No meio, a gente tem um momento de clímax, onde acontece uma tensão que desencadeia o grande final, ou seja, o final depende do clímax, ok? Então é um gênero que prende bastante a atenção do leitor, porque narra uma história bastante interessante, que tem um momento de conflito e um grande final. Um final pode ser surpreendente, triste, emocionante ou alegre, ok? Então, essas são as características do gênero conto. Então, o conto Fita Verde no Cabelo é uma intertextualidade, ou seja, um texto em que é baseado na história real da Chapeuzinho Vermelho. Mas aqui a gente tem uma adaptação, ou seja, o autor refez a história com outros personagens baseados na história da Chapeuzinho Vermelho. Então aqui a gente tem uma intertextualidade da história da Chapeuzinho Vermelho. Então vamos à leitura do conto. Fita Verde no Cabelo. Nova velha história de João Guimarães Rosa. Quem não conhece a história de Chapeuzinho Vermelho? Inspirado nesse conflito fantástico, com uma linguagem toda sua, muito gostosa, Guimarães Rosa apresentou-nos com a história da menina Fita Verde. Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos e velhas que velhavam, homens e mulheres que esperavam, e meninos e meninas que nasciam e cresciam, todos com juízo, suficientemente, menos uma meninazinha, a que por enquanto, aquela, um dia saiu de lá, com uma fita verde inventada no cabelo. Sua mãe mandara com um cesto e um pote. A avó, que a amava, a uma outra e quase igualzinha aldeia. Fita Verde partiu sobre logo, e ela, a linda, tudo era uma vez. O pote continha um doce em calda, e o cesto estava vazio, que para buscar framboesas. Daí que indo, no atravessar o bosque, viu só os lenhadores que por lá lenhavam, mas o lobo nenhum, desconhecido nem peludo, pois os lenhadores tinham exterminado o lobo. Então ela mesma era quem se dizia: vou a vovó, com cestos e pote e a fita verde no cabelo. O tanto que a mamãe me mandou, a aldeia e a casa esperando-a a colar, depois daquele moinho, que a gente pensa que vê, e das horas que a gente vê que não são. E ela mesma resolveu escolher tomar este caminho de cá, louco e longo, e não o outro encurtoso.
Saiu atrás de suas asas ligeiras, sua sombra também vindo-lhe correndo em pós. Divertia-se com ver as avelãs do chão não voarem, com encalçar essas borboletas nunca em um buquê, nem em botão, e com ignorar-se cada uma em seu lugar, as plebeinhas flores, princesinhas e incomuns, quando a gente tanto por elas passa, vinha sobejadamente. Demorou para dar com a avó em casa, que assim lhe respondeu, quando ela, toque, 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 bateu. Quem é? Sou eu, a Fita Verde, descansou a voz. Sou a sua linda netinha com o cesto e pote com a fita verde no cabelo, que a mamãe me mandou. Vai, a avó, difícil disse. Puxa o ferrolho de pau da porta e entra e abre, Deus te abençoe. Fita Verde assim fez e entrou e olhou. A avó estava na cama rebuçada e só devia para falar agagado e fraco e rouco, assim de ter apanhado um ruim defluxo, dizendo: depõe o pote e o cesto na arca e vem para perto de mim enquanto é tempo. Mas agora Fita Verde se espantava, além de entristecer-se de ver que perdera em caminho sua grande fita verde no cabelo atada, e estava suada com enorme fome de almoço. E ela perguntou: vovozinha, que braços tão magros os seus e que mãos tão trementes? É porque não vou poder nunca mais te abraçar, minha neta. A avó murmurou. Vovozinha, mas que lábios aí tão arroxeados. É porque não vou nunca mais poder te beijar, minha neta. A avó suspirou. Vovozinha, e que olhos tão fundos e parados nesse rosto, encovado e pálido. É porque já não estou vendo nunca mais minha netinha. A avó ainda gemeu. Fita Verde mais se assustou, como se fosse ter juízo pela primeira vez, e gritou: vovozinha, eu tenho medo do lobo. Mas a avó não estava mais lá, sendo que demasiado ausente, a não ser pelo frio triste e tão repentino do corpo. Então aqui a gente viu a análise de um conto na prática, uma história curta que narra uma história de uma menina chamada Fita Verde, e dentro dessa narrativa a gente tem um espaço, um tempo, personagens que estruturam o início, o conflito e o nosso tão grande e esperado desfecho. Então vamos para trabalhando com o texto. Número 1. Fita Verde no cabelo estabelece uma intertextualidade com a história Chapeuzinho Vermelho. Justifique mostrando semelhanças entre os dois textos quanto as personagens. Quais são as semelhanças entre Chapeuzinho Vermelho e Fita Verde quanto às personagens? Então, as personagens são a mesma. Então, Fita Verde representa Chapeuzinho, a vovó representa a vovó, o lobo representa o lobo. Então, essas são as características semelhantes. Então, a menina, a avó, a mãe e o lobo. Quantas personagens? Tá aí a resposta correta. Letra B. As ações da personagem principal. Então, a ação também é a mesma. Uma menina que sai de casa, traça um trajeto até chegar à casa da avó. Então, resposta correta. A menina, obedecendo à mãe, sai de sua casa, atravessa a floresta, levando uma encomenda para a avó. Na floresta, desvia-se do caminho curto, chegando à casa da vovó. C. Espaços da narração. Então, o espaço da narrativa dessa história da menina também é bastante semelhante com a Chapeuzinho Vermelho, porque narra o início, está na casa da mãe, depois ela passa pela floresta e chega à casa da avó. Então, espaços são bem semelhantes. Então, a casa da mãe, floresta
e casa da avó. Então, alternativa 1, respostas corretas. Então, corrige aí no caderno de vocês. 2. O subtítulo Nova Velha História anuncia a intertextualidade. Por quê? Então, quando a gente fala nova velha, é que a gente pegou o que era velho e refez em novo. Então, ao utilizar esse título, o autor anuncia que haverá uma intertextualidade, ou seja, uma renovação de uma história. Então, a resposta correta seria: porque nova velha história, toma a velha história de Chapeuzinho Vermelho e faz a nova em fita verde, ok? Então, tá aqui a nossa resposta correta do item 2. 3. Guimarães Rosa, nesse texto, tem uma linguagem nova, que foge aos padrões cultos da língua. Ele faz o uso do neologismo. É um processo de criação de uma nova palavra na linguagem, devido à necessidade de designar novos objetos ou novos conceitos, ou ações também. Aponte exemplos dessa linguagem conforme o indicado. Então, além dele refazer a história da Chapeuzinho Vermelho, recontando a história da menina fita verde, ele utiliza palavras que não existem dentro do texto. Então, ele cria novas palavras para designar ações ou algo que era necessário dentro do texto. E quando a gente cria uma palavra, é chamado de neologismo, ok? Então, toda palavra nova é um neologismo antes de entrar no dicionário. Então, a partir do momento que ela está dentro do dicionário, ela não é neologismo mais. Mas dentro do texto ele utilizou. Então, no primeiro parágrafo, a gente tem velhavam. No segundo, sobrelogo. No terceiro, lenhavam. E no quarto, encurtoso. Esses são os neologismos que ele utilizou dentro desses parágrafos. Então, são palavras que o autor criou para designar o ato de velhar, sobrelogo, que é algo que está bem próximo, lenhavam, o ato de lenhar, e encurtoso para designar um caminho curto, ok? Então, esses foram os neologismos, as palavras que ele criou dentro desses parágrafos, ok? Então, façam a correção. Item 4. A palavra lobo, no terceiro parágrafo, aparece grafada com a letra minúscula. Então, quando ele fala que não haveria lobos, que eles foram extintos, ele colocou lobo em minúsculo. Mas no penúltimo, com a letra maiúscula, olha só. Vovozinha, eu tenho medo de lobo. O autor, nesse último caso, ele grafou a palavra lobo com letra maiúscula. Teria algum significado especial? Qual? Então, justifique. Então, sim, há um significado especial para qual o autor colocou lobo no início minúsculo e no final maiúsculo. Então, ele dizia que no início não existia lobo, mas lá no final ela fala que tem medo do lobo. Então, esse lobo aqui é no sentido figurado. Ele representa a morte, ok? Então, por ele representar a morte, ele colocou em maiúsculo, ok? Então, esse lobo aí é no sentido figurado de morte. Então, a resposta correta seria sim. O significado de morte. Fita verde está diante da avó doente. O lobo pode significar, então, a morte. O medo do lobo pode representar o medo da morte da avó, ok? Então, façam a correção aí do item 4. Item 5. Então, aqui nós temos nossa última alternativa para encerrar a nossa correção. Retire do texto um exemplo de discurso direto. Então, discurso direto dentro de uma narrativa significa
a fala em si do personagem. E essa fala, geralmente, ela é representada por um travessão. Antes desse travessão, a gente usa o verbo então disse. Disse, dois pontos, abre o travessão e inicia a fala da personagem. Então, isso é um discurso direto. Então, resumindo, o discurso direto é aquele que permite que as personagens se exprimem livremente, ou seja, ganhando vida dentro da própria narrativa. Então, aquele personagem dentro da narrativa, ele só vai se apresentar quando a voz passa a ser dele e não do narrador. Então, discurso direto, a voz própria do personagem narrada em primeira pessoa. Isso pode acontecer dentro do conto. O narrador onisciente está narrando e dar espaço para o personagem falar, ok? Então, isso é um discurso direto. Então, resposta correta, eu peguei essa parte do texto. Fita verde, mas se assustou como se fosse ter juízo pela primeira vez e gritou: vovozinha, eu tenho medo do lobo. Então, olha aqui, a fala que dá vida à fita verde, ou seja, um exemplo de discurso direto, ok? Então, finalizamos nossa aula, a nossa correção e até a nossa próxima aula sobre o gênero conto, ok? Obrigada e até a nossa próxima aula de língua portuguesa. Não deixe o seu futuro nas mãos da sorte. Comece hoje mesmo a estudar e lutar pelo seu estudo. Obrigada.